Olá, sejam bem-vindos ao Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. A temática do Terceiro Milênio é sobre Brasil Espírita, porque o Brasil é considerado o maior país espírita do mundo. Para esta temática, hoje aqui junto conosco, o nosso convidado, o nosso amigo Eli Bittencourt. Eli, que alegria, satisfação de receber o Terceiro Milênio, seja bem-vindo. Alegria, satisfação toda nossa. Então, obrigado pela oportunidade. Merece, nós que agradecemos também ter aceito o nosso convite. Eli, fala sobre Brasil Espírita. Por que o Brasil é considerado o maior país espírita do mundo? Por quê? Porque é o que tem maior quantidade de espíritas e os outros países que têm espiritismo sempre tem alguém do Brasil fundando casas em outros países. Aqui é que está centralizado os espíritas, o maior número de espíritas, por isso nós somos, né? O Brasil é o maior. Então, eu tive um filho que esteve na Europa, em Londres, e ele estava acostumado com o nosso centrinho por aqui sempre, né? E aí ele dizia que tinha saudade. Um dia me telefonou e disse: pai, descobri um centrinho aqui, era perto do trabalho deles. Era um grupo de brasileiros que alugavam uma peça no fim de semana e faziam uma sessão pública. Então, pelo mundo afora, e os brasileiros assistem todas. Tu conversa com o Divaldo, com o Raul, e esses, sempre nesses locais que ele vai, Alemanha, França, Inglaterra, sempre tem grupos de brasileiros, certo? Então, é daqui da pátria mãe, da pátria do amor, que nasce esses grupos pelo mundo afora. Nós temos essa alegria, né? Aí muitos até se perguntam, né? O espiritismo ele é proselitista, ou seja, o espiritismo ele faz campanhas para que as pessoas se tornem espírita? Não, absolutamente. Porque o espiritismo é um despertar. É a pessoa que precisa. Normalmente, a pessoa que chega à casa espírita, ela já visitou tudo, às vezes ela já não tem mais recurso, então vai para o centro espírita e se encontra. Porque a doutrina espírita traz isso para a gente, nos ensina a modificar, e nos ensina que nós somos médicos de nós mesmos, como disse Jesus, e nós começamos a trabalhar na nossa mudança espiritual, aí a vida fica linda, fica positiva, depende sempre da gente. Então, mas não se faz jamais. As pessoas é que procuram as casas espíritas, e que bom que procuram, né? Porque nós sabemos que o lenitivo está ali, né? Então o espiritismo não faz campanha, não se torna, tem que ser espírita. Não existem essas campanhas. Isso é contrário da doutrina espírita, até porque não adianta, né? É tu que tem que ter necessidade, é tu que tem que chegar o teu momento do despertar. É como alguém que acorda, que desperta. Aí tu vai te tornar espírita, senão não adianta. O espiritismo não se preocupa em aumentar o número dos seus seguidores. Nós queremos qualidade do espírita, né? Pelo menos esse é o objetivo, qualidade, para que a pessoa desperte, acorde mesmo e seja um futuro trabalhador, porque é o que acontece com as casas, né? Daqui um pouco tu tem uma equipe enorme de trabalhadores, de gente servindo, gente que se capacitou, então é por aí o caminho para a coisa, né? Para melhorar. E o que é ser espírita? Poderia nos falar o que é ser espírita? Ser espírita é, sem dúvida nenhuma, das tarefas mais difíceis, né? É a mais linda, e possivelmente uma das mais difíceis da gente na Terra, porque o espírita é alguém que veio para servir. Tem uma página que se lia antigamente, quando eu iniciei, não tão antigamente assim, porque a gente não está tão antigo, né? Mas que dizia assim, mais ou menos, eu vi tu lendo um dia na Liga, eu acho que tu chegou a ler essa página, e me deu saudade, porque no início, quando eu iniciei, lá pelo ano de 60 e poucos, aquilo era de praxe. As casas liam aqui, ser espírita é ser clemente, é ter a alma de crente sempre voltada para o bem, é ensinar o que erra, e entre os atrasos da terra não fazer mal a ninguém. É sempre ter por divisa
tudo que é nobre suaviza, o pranto, a dor, a aflição, e fazendo a caridade, evitar a orfandade e abismo da perdição. Em Deus é ter sempre crença, profunda, sincera e imensa, consubstanciada na fé, e ter sempre na memória os ensinamentos de Jesus, os bons ensinos de Jesus, né? E para que a gente melhore a nossa condição espiritual. E depois eles continuam e dizem assim: é perdoar o insolente, é ser complacente com ele, com um inimigo insolente, é ter alma de crente. Aí vai andando por aí, mas é isso. Quer dizer, se a gente conseguir fazer isso que essa página nos diz, mas é mais ou menos por aí. Estamos aqui para trabalhar, para melhorar nossa condição espiritual e ajudar os outros para que eles também despertem. Porque o espírita é diferente. Às vezes eu brinco com meus companheiros lá fora. Gente, vocês já viram espírita nas filas do NPS? Quando eles estão lá, é porque estão tirando ficha para o avô, para a avó, mas tu não vê espírita nas filas de NPS, porque são pessoas que automaticamente vão se curando, às vezes não tem enfermidade, chegam na casa espírita e vê que aquilo é tudo um descontrole, né? E começam a se acomodar, né, espiritualmente. E à medida que nós vamos melhorando, a nossa condição vai afastando também o que não serve para a gente. Há alguns anos atrás, eu vi uma palestra do médium Raul Teixeira, e ele disse que era mais fácil sermos de um outro segmento religioso do que ser espírita. Muito mais. Ele afirmou que ser espírita não é para qualquer um. Não mesmo, não é, não. O espírita tem que ter, ele tem que se esforçar, porque a doutrina nos responsabiliza. O Espiritismo, na realidade, é o Consolador prometido por Jesus, que diz que ia enviar lá na casa do pescador da Galiléia, que ia enviar para nós outro Consolador, que ficaria eternamente conosco. Portanto, um corpo doutrinário que não seria uma pessoa. E ele diz que ia nos enviar a verdade, que essa verdade iam fazer com que a gente crescesse, que a gente despertasse. E o Espiritismo é o cristianismo revivido, é o cristianismo na sua origem. Então, as verdades do Cristo estão aí para que a gente desperte, para que a gente acorde, para que a gente melhore. Verdade, essas verdades iam nos libertar, afirmava o Cristo. E o Espiritismo faz com que a gente se liberte de um monte de coisas, renuncia a um monte de coisa. Né? Se desapegue de um monte de coisa, valorize a coisa espiritual muito mais do que as coisas materiais. Elas são necessárias para Sim, claro. Mas elas não são tudo, não. Existe coisa que está muito acima, né? Por que o Brasil é considerado pelos espíritas o coração do mundo, a pátria do Evangelho? Por que é considerado assim pelos espíritas? A gente tem ouvido muito esta frase: o Brasil é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho. Mas tem que ter um porquê. O livro, nós vamos encontrar a resposta para isso no livro com esse título: Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, eles dizem que tinham que transferir a sede do Evangelho para o Brasil. Então, diz que a equipe com Cristo, diz que ele olha o nosso... o mapa do Brasil e acha um lugar lindo e diz, bom, vai ser transferido para cá. Então, por quê? Às vezes a gente fica pensando, mas por que transferir? Então, houve essa transferência. O Ismael, que é o anjo guardião do Brasil, e a equipe transferiram a sede do Evangelho para o Brasil. Por quê? Porque o Evangelho nasceu na França. Sim. Lá no momento especial, porque a França era os olhos do mundo. Estava todo mundo voltado para a França, porque a França era tudo. Então, era onde tudo acontecia. Isso, né? Era ali. Então, o Espiritismo nasceu ali. Mas nasceu ali porque precisava de credibilidade. Mas não existia no povo francês, na época, essa coisa que o brasileiro tem, que é religioso por excelência, coisa que nós herdamos do índio, dos pretos velhos que tiveram por aqui, essa coisa. Então,
transferiram isso para cá para dar certo. É claro que aqui estávamos os espíritos preparados. Isso é tão verdade que foi transferido para cá, que o espiritismo surgiu em 1857, né? Em 61, 4 anos depois, já surgia a primeira casa na Bahia. Né? E aí se espalhou, claro que tinha um monte, porque os primeiros espíritas foram muito mais corajosos que nós. Esses caras, eu ainda peguei essa época, da gente passar trabalho, da gente ser desrespeitado, porque hoje tem simplórios por aí que ainda falam mal da gente, chamam a gente de uma série de adjetivos negativos, mas eles não sabem o que é espiritismo, nunca olharam nada sobre o espiritismo. Então, transferida a sede do Evangelho para o Brasil, proliferou, né, tia? Surgiram milhares de casas. Hoje nós devemos ter no Brasil em torno de 10 mil casas de espíritos. Em torno de 10 mil? E hoje, possivelmente, porque há muitos anos atrás nós tínhamos em torno de 7 mil. Deve estar hoje, possivelmente esteja em torno de 10 mil casas. Então isso espalhou mesmo. E teve que vir para o povo humilde. Como Jesus também foi procurar. Por quê? Porque na França, por exemplo, aquela baita cultura que aqueles caras tinham, não ia aceitar, né? Que vivia em espírito, não, essas coisas como tem muita gente para nós. Então, possivelmente não fosse aceitar, mas nós não precisamos. Bastou a gente ler o Evangelho, já assumimos que aquilo era o Cristo de volta à Terra, porque o Evangelho é o cristianismo de volta à Terra, o cristianismo na sua origem, e assumimos logo, começamos a trabalhar e fazer, e construir casas, e servir, fundar um hospital, e creches, e asilos, aos montes, né? Quantas pessoas... Pelo Brasil inteiro. Isso, pelo Brasil inteiro. Então, quando a gente vê esse simplório, nos chamando, que nós trabalhamos com os capetas lá, a gente diz para eles, não, vamos lá, depois que vocês construírem hospitais, que construírem asilos, construírem creches, depois vocês podem dizer alguma coisa, mas enquanto não fizerem isso, tem que ficar quietinho no canto dele e não nos chamar de bruxo, porque a gente não é. Não existe bruxo fazendo bem na terra, em lugar nenhum. Isso aí não serve para nós, como espírita, como trabalhadores, né? Às vezes os caras dizem, olha, os demônios. E a gente tem visto até algumas reportagens em revistas, né, que o espiritismo ele é respeitado pelas suas obras sociais. Claro, lógico. Quanta coisa fizeram. Eu tenho uma admiração extraordinária por esses pioneiros, por essa gente, o que eles fizeram. Porque a gente que já construiu casa, a gente, nesta época linda que nós estamos, que nós já temos uma barbaridade de espíritas, né? Hoje dá status ser espírita, mas na época que a gente iniciou, não era assim, não. O padre dizia, não passe na frente daquela casa ali, porque é do demônio. A igreja fez muito isso com a gente. E aqueles tios da época, né, fundaram casa, passaram por tudo isso e fizeram com que o espiritismo fosse essa força extraordinária que é hoje, né? Foram verdadeiros bandeirantes. Não, eles foram, sem dúvida nenhuma. Eu tenho uns companheiros, por exemplo, o nosso irmão Nadir, que é lá do Santo Agostinho, hoje trabalha lá e foi presidente da CAR. Capão do Leão. Santo Agostinho. E ele diz, olha, minha mãe, eu saía do colégio, ela atravessar a rua, não passa aqui porque é casa do denome. Eu digo, agora tu tá endemoniado. Mas era assim, né? Mas hoje não, hoje nós somos respeitados, né, tia? Porque as pessoas sabem que existe. Eu estava vendo aqui a quantidade, o Brasil, por exemplo, quase 90% da população brasileira é reencarnacionista. Então não adianta, quando o cara começa a assumir, e o espiritismo, é lei da natureza, não tem, ele vai chegar em todas as pessoas, porque esse é o projeto da espiritualidade. Queira ou não queira, o cara vai, porque ele começa a passar trabalho e não vai achar resposta para as coisas na Terra, porque às vezes nós temos ocasiões que a gente não encontra
Não, eu digo para as pessoas, estudem a doutrina espírita que vocês vão ter a resposta. Nos 1019 itens do livro dos Espíritos estão a resposta para todos os nossos questionamentos, para tudo que existir. Está dentro da doutrina espírita. Então, o cara chega ali e se dá conta. Precisa melhorar, precisa. E é sobre isso que eu quero lhe perguntar. Um dos grandes baluartes da doutrina espírita e escritor, Leon Denis, disse uma vez que o espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. O que ele quis dizer com esta frase? Que as outras religiões, eu estou lendo uma obra que fala disso, que é do Alquinder de Oliveira, que é, não me lembro, é alguma coisa que tem um termo antes de espiritismo, aprimoramento espírita. E ele diz o seguinte, que o espiritismo será o futuro das religiões, porque as religiões vão ter que adaptar nos seus credos, ou voltar como o catolicismo que ele tinha e tiraram lá no ano de 53. O catolicismo, por exemplo, até o ano de 53, do 553, falava abertamente da reencarnação, mas o Papa da época, dizia assim, como é que as pessoas vão ter respeito por mim, porque o Papa, para os católicos, é a autoridade máxima, é quase um Deus. E ele diz, como é que eu vou convencer as pessoas se eu ainda tenho que me aprimorar? Então eles, vamos deixar uma encarnação só, que aí termina com isso, acomodou as coisas para ele, mas eles falaram. Então, as religiões que vão prevalecer no futuro, que vão continuar, o Alquino diz assim, o catolicismo, o contrário, né? A outra, dentro do catolicismo, que é tem o catolicismo e a outra aqui, que surgiu com a dissidência. Então, elas vão ter que ter no futuro, vão ter que falar, obrigatoriamente, vão ter que falar na reencarnação, na existência e imortalidade da alma, todos esses itens que nós temos na lei de causa e efeito. Sim, que os princípios básicos da doutrina, elas vão ter que assumir, porque senão elas estão perigando a desaparecer. Claro. Vão ter que falar nisso. Porque hoje tu vê muito, o Alquino diz que vê muito católico hoje estudando espiritismo. E o Papa João Paulo II disse aquele grupo que trabalha com ele lá, que estudassem outras religiões, principalmente as reencarnacionistas. Ele fala na Índia, naqueles caras do lá, né? Então os caras estão vindo, estão sabendo, e tem muito padre estudando. O Alquino diz que em São Paulo tem um padre que coordena os trabalhos de estudo do Livro dos Espíritos, abertamente. Então, está vindo, isso aí é da natureza, não adianta, o espírito faz parte, como todas as coisas, eletricidade, no início diziam que era bruxaria, quanta coisa, e acaba vindo quando chega o tempo, e nós estamos nessa época. Isso não quer dizer que as pessoas se tornarão espíritas. Não, né? mas vão ter... Elas conhecerão a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação. Tu sabe, é isso mesmo. Tu sabe que eu sempre pensei assim, para que este mundo melhore, isso era ideia minha, né? E quando vem alguém que enfatiza isso, eu fico feliz da vida. Eu sempre dizia, às vezes, para a dor, não, as pessoas... O pessoal vai ter que conhecer o espiritismo, porque o espiritismo responsabiliza. Faz com que a gente olhe para os nossos erros, dá força para a gente mudar. Eu dizia sempre assim, eu não digo que as pessoas se tornem espíritas, mas que vão ter que estudar esses itens, principalmente esses 5 que nós temos como princípio da doutrina, que é a reencarnação, que nós existimos, que nós somos alma, e que somos, enfim, a reencarnação e todos esses outros itens. Então... A comunicação com os espíritos. A comunicação com os espíritos, essa coisa toda, então, porque hoje o pessoal está sabendo. Qual é a pessoa, pergunta para qualquer um, e diz assim, essa aqui não é a minha encarnação, mesmo que seja numa brincadeira, mas as pessoas já têm noção
que não é a nossa primeira vez na Terra, nem vai ser a última. As pessoas que não acreditam na doutrina espírita, mas em algum momento da sua vida, dependendo da situação, elas até dizem assim, dependendo da situação, isso só pode ser coisa de outra vida. Exatamente. Então, isso não vai chegando um ponto que as pessoas vão... E as próprias religiões vão ter que aceitar isso aí. Não, vão ter, porque senão estão fadadas a sumirem do mapa. Porque não vai adiantar, o povo vai evoluir, vai se dar conta disso, né? Porque nós temos resposta dos espíritos, né? Vem, se comunicam com a gente, como é que as pessoas não vão crer se daqui um pouco vem um filho e fala com ela? Umas cartas do Chico Xavier, que são respostas que não tem como negarem, né? Então, estamos por aí, caminhando para lá. Se Deus quiser, a gente vai ver isso ainda. Porque os tempos estão chegados. O Arquino está dizendo que 557, 67, estará instalado definitivamente o plano de regeneração na Terra. E isso tem o depoimento do Bezerra ratificando isso, Divaldo e outros tantos. Então, que está se preparando. E não vai haver mais expiação na Terra. Só provas. São provas. Então, esses sofrimentos, essas coisas que a gente vê, e às vezes as pessoas dizem, mas esse mundo não tem jeito. Tem sim, claro que tem. Tem um monte de gente ainda que entrou pela porta larga, aquela que o Evangelho fala, que a Bíblia faz, mas eles não estão errando, eles estão aprendendo. Que Deus olha assim, né? Se Ele nos coloca simples ignorantes na Terra, que todos já... Isso não é pejorativo, é ignorante, ignora a lei. Então tem muitos que ainda vão demorar um pouco mais, mas para Deus eles não são errantes, eles não aprenderam ainda. Então, como nós também, né? A gente já foi também, né? Em outras épocas. Sim, né? Nós já estamos melhor um pouquinho, já despertamos, já acordamos, porque para Deus sempre as coisas são diferentes. Para a lagarta, por exemplo, é o fim do mundo, mas para Deus é borboleta. Então, está ali no casulo ali, é o fim do mundo, né? Mas para Deus ela é uma borboleta, e para nós é assim também. Quer dizer, as pessoas a seu tempo vão despertar, e as que não despertarem, está próximo do tempo, não vão ter condições de reencarnar mais na Terra. Vão ir para mundos mais rústicos, mais rudimentares, mas vão melhorar como nós melhoramos, né? E qual é o papel do espírita na construção deste mundo melhor? O apóstolo está nos relatando que o mundo está tendo essa transformação para melhor. Mas qual é o papel do espírita na construção deste mundo melhor? O papel do espírita na construção do mundo melhor é o do exemplo. Porque espírita de palavra sem exemplo não é espírita. Nós temos que ser o modelo. É claro que a gente não é um modelo perfeito ainda, mas nós temos que ser modelo. As pessoas têm que nos admirar e nos respeitar pelo que nós somos. E não é porque a gente lê, porque a gente fala, mas pelas nossas atitudes na Terra, de seriedade, de honestidade, porque o Espiritismo faz tudo isso com a gente, né? Tu sabe que não tem que fazer nada errado na Terra, procura não fazer, às vezes a gente resvala e tal, mas o nosso objetivo é dar uma linha de conduta e para ser modelo, porque senão nós estamos prejudicando a doutrina. Eu olho muito isso. Os meus exemplos, as minhas atitudes como espírito, se não forem dignos, o cara vai sair ali e vai dizer assim, mas esse baixinho é aquele que vai lá na televisão, com madeira, né? E depois se porta diferente. Ele falou, não, eu tenho que me conduzir principalmente para os que têm a pretensão de pregar doutrina, né? É muito maior o nosso compromisso. Às vezes eu estou no Luiz de Araújo, que eu tenho muita intimidade com as meninas lá, eu digo, gente, se eu venho aqui, prego, porque a caridade maior com a doutrina espírita é só pregação, é só divulgação. Se eu prego e se eu sair ali fora e tiver um comportamento diferenciado daquilo, condizente com aquilo que não seja condizente, eu não estou sendo espírita, não estou sendo, porque eu tenho que ser modelo. Eu preciso ser modelo, eu tenho que ter essa noção de que eu estou na Terra e que o que eu estiver fazendo está sendo visado. Não é porque às vezes as pessoas dizem assim,
As outras religiões ninguém faz. Os caras dizem assim, e sabe que a gente é espírita e o cara pisa na bola, porque todos nós ainda pisamos, né? E as pessoas dizem, é espírita. Mas ninguém diz isso para o católico, para o bandista, ninguém diz. Por quê? É bem feito, às vezes eu digo, mas é bem feito para nós. Porque se nós somos espíritas, nós temos que caminhar de acordo com o que a gente prega, né? Então eu tenho que me conduzir, eu tô sendo responsável. Então, o trabalho do espírita em relação à doutrina é grandíssimo. Nós temos que mudar. E graças a Deus estamos mudando. Devagar, sim, estamos contínuo. É contínuo. Ele, em várias passagens do Evangelho, Jesus exorta, ou seja, ele estimula, anima, incentiva seus seguidores a que sejam o sal da terra e a luz do mundo. O que Jesus quis nos dizer para sermos o sal da terra e a luz do mundo? Que o sal, nós temos aqui simbolicamente, Jesus sempre usava essas coisas, é o que dá tempero ao alimento, né? Isso. Então ele está dizendo para nós que nós é que vamos dar o tempero para a vida. Porque se o sal for insípido, for de má qualidade, e isso sou eu não vou estar dando, porque as pessoas ficam, mas esta vida está assim, o assado. Mas eu estou dando a minha contribuição, porque é dever de todos nós, não só do espírito, mas todo, dar a contribuição para um mundo melhor. E às vezes as pessoas querem um mundo melhor sem melhorar, não tem como. Não. O mundo só vai melhorar, né? E a luz, por exemplo, se tu pegar uma lâmpada, a luz, o sal da terra é a luz do mundo, disse Jesus. Tu pode colocá-la lá no pântano, que ela não vai se sujar nunca. Tu pode colocar, porque ela vai voltar purita como foi para lá. Então é isso que ele está dizendo para nós, que nós somos o sal da terra, o tempero da vida na terra e a luz do mundo, para a gente mudar a nossa maneira de ser, exemplificar. Exemplificar, gente. Não precisa me tornar santo. Não. Mas me tornar uma pessoa decente, fraterna, amiga de todo mundo. Isso é o que mais belo existe na doutrina. Qualquer lugar que tu chega, os companheiros te esperam com alegria, te abraçam. Isso aí é que é o maior retorno que nós espíritas podemos ter. Sinal que a gente está fazendo direitinho as coisas, né? Ou pensando que está fazendo. Ele, para encerrar nesse maravilhoso tema, tem uma pergunta a lhe fazer. Que segundo as pesquisas, 84% dos brasileiros dizem acreditar em Deus. Sim. Aí eu te pergunto, né? Então, se 84% dos brasileiros se diz acreditar em Deus, por que ainda há tanta corrupção, violência e todo tipo de imperfeição que a gente tem encontrado na nossa sociedade? Digo aqui no Brasil. Deixe eles olhar o livro dos Espíritos um dia que tu vai vencer eles no mundo. É que eles estão ainda na outra porta. São espíritos que estão aí, que estão no outro patamar espiritual e que não estão achando que isso aqui é o máximo. Não, isso aqui não é o máximo, não, isso aqui é o mínimo. A Terra é uma escola extraordinária. E nós estamos aqui para aprender, não para fazer coisa errada. A gente fica tranquilo porque a gente sabe que todo safado que desviou dinheiro dos cofres públicos,